Oi, maravilhosas, tudo bom? Eu me chamo Mara Dalila e hoje eu vou mostrar para vocês um procedimento de rena em sobrancelha que é bem fininha e que tem pouco pelo. Então vamos lá aprender um pouquinho a fazer essa técnica que fica super natural, da forma como minha cliente pediu e lindo. Então aproveitem cada cliente de vocês e aproveitem o que elas têm de melhor e sempre levando em conta o gosto pessoal de cada cliente. Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer essa sobrancelha da minha cliente. É uma sobrancelha, notem que ela é muito falhada, principalmente na cauda. E a gente vai fazer uma sobrancelha, deixar um design uniforme e bonito nesse rostinho maravilhoso aqui. Eu começo analisando, né, a sobrancelha, já percebo ali várias falhas. E decidi optar pela rena da Sorcil, né, que é uma rena muito boa, livre de PPD e que estimula o crescimento de novos pelos. Venho ali com um esfoliante e a partir desse esfoliante eu começo a higienização. Dou uma esfregada ali na sobrancelha para tirar todo o resto de pele, restos de maquiagem e deixo bem uniforme. Venho ali com um pump de espuma, que é só o sabão neutro com água e termino a higienização da sobrancelha, né? Retirando ali toda a sujidade. Com um pedaço de papel ou lenço umedecido ou algodão, fica a sua escolha, a gente limpa ali o resto do resíduo. E com o algodão com adstringente termina de finalizar a limpeza da sobrancelha. Com o lápis dermográfico, eu venho já fazer o design direto. Eu gosto muito de trabalhar com o design à mão livre. Eu já me desapeguei a paquímetro e já me desapeguei à linha. Eu utilizo quando eu vou fazer micropigmentação, mas no caso de um design de sobrancelha na rena, eu já venho ali com só o lápis dermográfico, utilizando ali do meu estúdio de visagismo. Eu indico a vocês também estudarem visagismo para que vocês venham ter essa praticidade, tá? Tento ali deixar o meu design o mais limpo possível, porque eu gosto de um design limpo. Eu venho aqui com a pontinha do meu lápis dermográfico bem fininho, para deixar o design mais específico possível, respeitando ali a particularidade do rosto da cliente e os pelinhos que ela tem. Ela tem uma sobrancelha muito falhada, então o que tiver de pelo eu tento preservar, para fazer um design mais estratégico ali para ela, né? Essa marcação, meninas, à mão livre, ela é feita de forma que a gente venha respeitar o máximo de pelo que a cliente tem. Eu utilizo muito ela quando eu vou fazer um design personalizado ou um design estratégico. Aí eu venho com um palitinho de laranjeira, com um pedacinho de algodão, molhada a pontinha dele com adstringente e vou só definindo ali a minha marcação, né? De forma que eu venha me agradar, porque eu utilizo a marcação limpa. Então eu não faço lambança, eu só coloco a rena dentro daquele espaço. Então eu deixo bem marcadinho. Tô ali fazendo uma leve marcação de início, né? Eu não costumo fechar a sobrancelha. Eu opto em deixar a sobrancelha assim aberta para que eu possa estar vendo direitinho o início e a marcação de início para mim delimita. Então eu venho com o método depilação egípcia, que elas gostam, demora muito a crescer. E venho limpando a sobrancelha dela. No caso dessa minha cliente, ela não tem muito pelo, mas ela opta sempre pela epilação egípcia. Essa linha é uma linha poliéster, sendo que você também pode utilizar a linha que você mais se agradar, né? A linha de algodão
ou a linha de pesca. Venho ali com a pinça também, que eu não utilizo a linha muito próximo do design, para que eu não venha estar tirando pelos desnecessários. Às vezes a gente erra, ou a cliente sorri ou levanta a sobrancelha e a gente acaba deixando uma falha por estar com a linha, manuseando a linha próxima. Aí eu coloquei uma quantidade de rena, uma pazinha de rena, 3 pontinhos de fixador e um pouquinho de água, né? Pra tá fazendo a misturinha da rena Sourcil. Notem que eu já tô aí novamente alinhando minha sobrancelha, que eu quero ela limpa e perfeita. Às vezes quando a gente vai aplicar a rena, a nossa linha tá bem fininha e a gente acaba ultrapassando. Quando a gente vai limpar, desborrar, né, no popular, a gente acaba perdendo a marcação e a sobrancelha às vezes fica um pouco desigual. Então, dessa forma, fica mais limpo. Venho ali com a minha cerinha fria, né? Eu utilizo essas folhas dessa marca que eu amo, de paixão, corto elas e deixo elas fininhas assim. E essa cliente pediu a epilação do buço na cera, mas eu utilizo a linha para todas as minhas clientes. Essa, no caso, ela não queria sentir muita dor porque é sensível a parte do buço dela. Então eu utilizo ali apenas com uma fitinha eu já fiz os 2 buços, porque ela tem muito pouco pelo, tanto na sobrancelha como nas demais partes do rosto dela. Tem clientes que eu utilizo 2 folhinhas dessa, né? E ainda venho com a pinça tirando alguns pelinhos que ficam lá, isso é normal. Não se cobrem de início, certo? O segredo é a puxada, mão firme, estica a pele e tudo dá certo, não se preocupem. Se for utilizar essa cera na sobrancelha, optem só pela parte de cima, de baixo da pálpebra não, evitem. Aí eu tô limpando com um algodãozinho umedecido com um pouco de óleo, o óleo da Depilbella pós-depilatório, que ajuda também a melhorar a aparência da pele por conta da irritação, né? E tira toda a cera. Agora eu vou fazer a aplicação. Fico sempre observando que eu aplico nas partes que tem falhas. Primeiramente, a gente aplica na parte que tem falha, para que aquela rena venha se estabelecer lá melhor no local, né? A gente quer aquele lado ali mais escurinho. Já que tem uma falha, a gente deposita a rena lá, deposita e arrasta um pouquinho. Notem que eu deposito e eu arrasto um pouquinho, para que a rena venha ter uma pigmentação melhor naquela área. Quando eu coloco essa rena dessa forma, eu vou ter um design mais bonito, um design mais limpo e uma rena mais uniforme naquela sobrancelha. Apesar dessa minha cliente não gostar de sobrancelha escura, eu escolhi uma cor preta para ela, mas eu deixei só alguns minutinhos. À frente eu não deposito, eu arrasto, que a gente quer um efeito ombre, certo? Pra gente fazer o efeito ombre, uma das formas que eu utilizo para estar fazendo o efeito ombre é depositar bastante rena do meio para a cauda, e em seguida na frente eu depositar, eu só fazer um leve arraste, como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora eu limpo, venho limpando com um paletinho de laranjeira, com um pouquinho de algodão e adstringente, não muito úmido, e venho limpando as bordas de forma que não venha sujar. Notem que não tem sujeira. Isso é um design 100% limpo, meninas. Da mesma forma, foi rápido, eu já venho pro outro lado e faço o mesmo procedimento. Coloco a rena, deposito e arrasto, deposito e arrasto, principalmente nas partes onde ela tem mais falhas, porque essas partes, quando elas ficarem totalmente preenchidas, vocês vão notar que a sobrancelha vai ficar mais uniforme, ela vai ficar bonita. Se a gente botar só por cima, corre o risco da rena não entrar em contato com a pele, apenas com o pelo, e ficar leves manchas esbranquiçadas. Quando a gente faz esse procedimento numa sobrancelha que tem pouco pelo, a gente só tem que tomar cuidado para não deixar a rena muito tempo. E observar sempre se a cliente vai querer ela mais escura ou mais clarinha. No caso aí, ela queria um mais natural, então eu deixei o menos possível da rena na pele.
Quando eu vou fazer o alinhamento, a gente precisa esticar bem a pele. Notem que eu tô esticando. Estico bem a pele, passo o palitinho só com a pontinha do algodão mesmo, ali pra tá limpando. E a gente tem um design limpo. Esse é um design limpo, meninas. Treinem isso, aprendam a fazer isso, que com certeza vocês terão mais agilidade nos procedimentos, a gente fazendo dessa forma, tá? E é muito fácil você treinar isso. Você pode treinar na bola, você pode treinar naquelas bonecas que a gente compra normalmente nas lojas que vendem rena. Elas vendem uma boneca que dá pra treinar tanto rena como cílios, e é muito prática. Ela é um pouco cara, creio que sejam uns R$40 no máximo, mas ela é ótima para treinar, e vocês precisam treinar. Pra gente fazer um procedimento limpo, bonito e rápido, a gente precisa treinar. Olha aí, já estou novamente reaplicando uma nova camada de rena, porque eu quero aquela parte bem uniforme do final da cauda, né? E o início eu já quero um pouco mais leve. Então eu vou depositando e arrastando, deposito e arrasto. Esse meu pincel é um pincel chanfrado, ele é ótimo pra gente estar aplicando rena. E se borrar, vamos lá novamente com o palitinho, com um pouquinho de algodão e um pouco de umedecido no adstringente, e vão limpando as bordas delicadamente, sem pressa. Essa parte do alinhamento não é bom nem conversar, para que venha a rena ficar perfeita. Existem pessoas que gostam de fazer o depósito da rena com palito, mas eu opto em fazer pelo pincel porque eu acho melhor, eu acho mais interessante de eu fazer com o pincelzinho. Olha aí, eu tô aí depositando algumas brechinhas, né, que ficam. Eu venho com a pontinha do pincel e vou só depositando a rena. Eu só utilizo o pincel agora para isso, porque eu acho a aplicação no pincel mais rápido. Eu só utilizo o palito para estar colocando, depositando alguns pouquinhos de rena ali em algumas brechinhas e algumas falhinhas que eu notei. Utilizo tanto para depositar, como eu utilizo também para alinhar a rena. Notem aí que a rena está bem alinhada. E agora eu vou vir com o esfoliante labial. Eu dou esse mimo para minha cliente, ele é bem baratinho, da Ruby Rose. E a cliente ali faz o procedimento mesmo, ela mesma, com a boca dela mesma, faz aquele procedimento de esfoliação labial. Eu venho limpo com um pouquinho de algodão e água, e em seguida eu ponho um gloss, qualquer gloss. Eu ultimamente tô gostando desse daí, Big Mouth, né? Porque ele dá a sensação de que o lábio está inchado, ele incha o lábio, então elas gostam, dá uma ardênciazinha na boca e elas amam. Novamente eu venho, vejo como é que tá a rena ali e vou removendo o início. Todavia, sempre o início a gente remove primeiro. Aí eu tô passando agora um gel calmante, certo? Essa é a hora que eu venho com a navalha. O gel calmante eu uso da Depil Bella. Essa navalha aí, ela é muito prática. Eu oriento vocês a fazer esse procedimento de forma segura. Então eu passo por toda a sobrancelha, vou tirando apenas as lanugens, certo? Eu não reutilizo essa lâmina, ela é descartável. Então eu só utilizo ela para tirar leves lanugens ali ao redor da sobrancelha, para deixar um design mais perfeito, mais harmônico. Fica uma coisa muito mais limpa, né? Apesar de não ter mais pelinho, mas as lanugens elas estão ali no local. Em seguida eu venho retirando o restante da rena, para que eu possa estar finalizando esse design. Como é que eu finalizo ele? Eu venho com o fixador, aplico uma gotinha
em cada sobrancelha, deixo ali agir por alguns minutinhos. Eu tenho essa técnica, eu gosto, pra mim funciona. Muitas meninas dizem que não influencia, mas eu gosto. E em seguida eu venho com a cromoterapia, né, que eu acabei de passar, a navalha ainda tá um pouco com o gel calmante que eu passo, e fico ali passando tanto junto com o fixador como o gel calmante também na sobrancelha ali. E elas amam. Tanto eu espero o fixador agir um pouquinho, como eu tô fazendo ali um agrado, né? Uma massagem. Limpo com algodão seco, com um pouquinho de água, e já vou ali pra minha finalização. Ultimamente eu ando utilizando esse lápis bastão, que ele é maravilhoso, um lápis bastão corretivo. E ele deixa um resultado muito bonito no pós-sobrancelha, que ele dá aquela iluminada, né? De primeira eu utilizava a base ou então o corretivo da Mary Kay, que eu sempre utilizei nos meus procedimentos. Mas eu acho muito mais prático e menos gastos de tempo quando eu utilizo esse lápis corretivo. Ele é muito bom, ele é muito prático, eu indico a vocês a comprar. Logo em seguida, eu também gosto de fazer isso. Muitas pessoas fazem esse acabamento, né, essa demarcação da rena que a gente faz na linha. Suja ali um pouquinho a linha com o lápis dermográfico e vai passando. Eu já peguei o hábito de fazer assim, certo? Quanto mais rápido pra mim, melhor. Então eu venho, faço só essa demarcaçãozinha, só mesmo pra pessoa perceber ali o delineado. No caso dela, ela queria uma rena mais natural, então vocês notaram que eu deixei o mais natural possível. Eu tô só demarcando ali um pouquinho para que ela possa ver esse realce. E esse é o resultado do pós, né, meninas? Como vocês podem ver, a sobrancelha dela ficou muito lindinha, não ficou uma rena escura, dá pra perceber o iluminador, dá pra perceber a demarcação do lápis dermográfico e o início. Notem que o início está ombre, a cauda mais escura e o início clarinho. É isso, meninas, espero que vocês tenham gostado. Notem que a sobrancelha dela ficou muito lindinha, com essa cor de rena e com essa finalização. E se inscrevam para mais dicas, porque futuramente tem vários vídeos.